Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somos uma grande família, pois o amor de Cristo nos uniu como irmãos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela Sua palavra, pela presença, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu sei que diversas pessoas têm problema de relacionamento familiar. Nem sempre os nossos pais, ou nem sempre nós, enquanto filhos, conseguimos nos relacionar bem com as pessoas que têm o mesmo sangue que nós. E isso não é uma exclusividade. Na verdade, todo relacionamento que o Senhor não participa, ele não consegue ser bom. Claro, assim como nós temos amigos que nós amamos, pessoas que nós conversamos, pensamos igual, até mesmo nas diferenças nós conseguimos aceitar. Também existem pessoas dentro da nossa família que nós temos esse tipo de afinidade, esse tipo de comportamento. Só que essa exclusividade, esse amigo mais chegado que um irmão, ele está lá na Bíblia descrito, que algumas pessoas, algumas poucas pessoas seriam desse jeito conosco. Eu sei como é difícil. Muitas vezes você querer esperar um pouco de amor ou um pouco de atenção e no fim você não conseguir isso. E às vezes você começa a comparar a sua vida com a vida de outras pessoas, querendo que talvez a sua vida ela fosse mais fácil ou que os teus caminhos fossem semelhantes aos caminhos dele. Mas a pessoa que você é hoje, ela foi transformada justamente dessa forma. Tem uma música que eu gosto muito, que ela diz assim que grandes marinheiros não se formam em águas tranquilas. E é justamente isso. Nós fomos formados no meio da tribulação, crendo em Deus, acreditando no Senhor, louvando ao Senhor e mais, entendendo quem é o nosso amor e aonde está a nossa esperança. Jesus, ele dá um entendimento melhor sobre o que é ser família. Porque no fundo a gente acha que família é as pessoas que moram na mesma casa ou que têm o mesmo sobrenome. Mas na verdade, Jesus ele nos une pela nossa fé, por aquilo que nós acreditamos. Então nós passamos a fazer parte da família de Deus dessa forma. E é curioso que essa passagem que eu vou ler para vocês, você vai ver a percepção que Jesus tem sobre a sua própria família, né? Será que Jesus iria privilegiar mais quem tivesse o mesmo sangue dele? Ou não, ele ia tratar todos com igualdade, baseado na fé que eles têm? E nós, muitas vezes, queremos, de alguma forma, passar pano ou favorecer aqueles que têm o mesmo sangue. Mas Deus, ele dá um entendimento um pouco além disso. Está lá em Marcos 3, versículo 32 a 35. A palavra do Senhor, ela diz assim: havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem disse essas palavras? Jesus Cristo. O que ele estava descrevendo aqui? Ele estava pregando em algum lugar, chegou a mãe e os irmãos dele, dizendo: olha, chama ele pra gente lá, nós queremos falar com eles. E alguém chegou em Jesus e disse: olha, sua mãe e seu irmão está aqui. E Jesus indagou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele complementa: minha mãe e os meus irmãos são quem fazem a vontade de Deus. Então nós fazemos parte de uma família muito maior, ainda que às vezes você se sinta meio órfão. Eu, por muito tempo, eu tinha um sentimento de que eu precisaria encontrar alguém que se parecesse comigo, que
que acreditasse nas mesmas coisas que eu. E por ser ateu, eu estava totalmente afastado das pessoas que tinham esse sentimento. Por quê? Porque é o sentimento que vem de Deus. Como eu poderia sentir algo que eu acredito, que estava dentro do meu propósito, querendo esquecer Jesus, querendo sentir essa família maior, essa família celestial? Então nós acabamos nos tornando irmãos através de Jesus Cristo. Só que essa família, ela só pode existir com Jesus. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Então cada pessoa que a gente consegue levar a palavra, semear, cada alma que nós ajudamos a encontrar esse caminho através de Jesus, é mais um irmão que faz parte da nossa família. Só que nessa batalha existem gente querendo construir a família e existem pessoas que servem para destruir a família, maldizendo o bom nome de Cristo, querendo simplesmente colocar defeito em todas as coisas. Quando nós vivemos sem sabedoria, certamente que a nossa vida ela não vai ser fácil de suportar. Nós vivemos baseado muitas vezes nas coisas que estão acontecendo à nossa volta. Só que se nós vivemos através da esperança, isso pouco importa, porque os meus olhos eles estão fixos em algo que hoje talvez ainda não exista, mas temos uma convicção e uma certeza das coisas que vão acontecer. Então, nesse instante, talvez você se sinta um pouco sozinho, um pouco abandonado, querendo talvez ter alguém, ou questionando a família que você tem, a sua história, as coisas que você passou. É bom quando a gente partilha ou quando a gente tem a oportunidade de evangelizar, porque a gente acaba ouvindo a história de muitas pessoas. E tem histórias que realmente são tristes, são pesadas, né? Tem pai e mãe que muitas vezes tiveram filhos sem ter condição, não foi planejado e não foi nada. E eles não tinham capacidade de viver a própria vida. E ainda tinha mais uma vida que dependia deles. E eu sei que nós, enquanto filhos, e eu sei que todo mundo é filho, nem todo mundo é pai, mas todo mundo é filho. Mas nós temos que ter um pouco mais de inteligência emocional e deixar que o Espírito nos capacite a entender todas as histórias. Nem toda relação ela vai prosperar. A relação que Cristo não participa não é uma relação. Não tem como eu viver além de mim se eu só conheço a mim mesmo. Eu vou sempre viver pecando, eu vou sempre viver acreditando, eu vou sempre viver fazendo exatamente as mesmas coisas. E desse jeito não dá certo. Desse jeito não funciona. Se a gente ir lá em Gálatas 3, versículo 26 e 28, a palavra do Senhor ela diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Quando a gente começa a olhar as coisas e perceber um pouco mais o que Cristo ele faz na nossa vida, a palavra ela deixa muito bem clara que aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos vivenciando, eles acabam fazendo parte da nossa vida e das coisas que Jesus faz por nós. Então, o que nós temos que entender através dessa passagem? Que para Deus ele não faz diferença de quem você é, da onde você vive, do que você acredita, se você é homem, se você é mulher, se você é escravo, se você é livre. Quando Deus ele usa essa ideia de grego e de judeus, o que ele está dizendo com isso? É que eram povos que eram incompatíveis. Então, a partir do instante que Cristo uniu essas pessoas, as diferenças elas deixavam de existir. Então, se você é escravo, ou se você é livre, se você é bom, se você é ruim, se você é mau, se você não é, quando nós nos aproximamos de Deus, todas essas coisas elas deixam de fazer diferença dentro da nossa vida. Então, essa família que nós formamos, ela está muito além de tudo aquilo que nós imaginamos e de tudo aquilo que nós acreditamos. E é justamente a partir dessa base que nós formamos algo muito maior, que nós começamos a processar uma fé e a querer encontrar pessoas e a querer dividir esse amor e a querer dar testemunho sobre o que Jesus ele tem feito dentro da nossa vida, dentro dos nossos caminhos, dentro dos nossos sonhos.
E eu te faço sempre a mesma pergunta. Os teus relacionamentos, eles começaram com Deus? A tua família é uma família que ora junto? É uma família que vai à igreja junto? É uma família que processa junto? Porque esse Deus meu, esse Deus sozinho, nem sempre ele vai funcionar. Nem sempre ele vai dar certo. Porque sem Jesus não existe relacionamento. Nem de pai, nem de filho, nem de homem, nem de mulher, nem de trabalho, nem de nada. Então, em todas as nossas relações, se nós colocamos os fundamentos de Deus dentro do nosso coração, todas as coisas elas vão muito além das coisas que nós mesmos acreditamos. E como isso é bom e como isso transforma a nossa vida. Eu queria que você pensasse ao longo da tua história, de tudo que aconteceu, de tudo que você viveu, o que é bom, o que é ruim, o que dá para aproveitar e o que não dá. Mas o mais importante, quanto de Deus tinha em cada relação e em cada atitude que você tomou? Talvez isso é aquilo que faltava, e não o comportamento e o comprometimento de outras pessoas. Não tem como a gente esperar perfeição se Deus ele não faz parte da nossa vida e dos nossos caminhos e dos nossos sonhos. Perfeito somente aquele que está junto do Senhor. Pensa nisso. Às vezes você criou trauma, criou coisas que elas não são suas e não fazem parte da sua vida, nem do seu caminho, nem da sua história. Eu sei que às vezes a sua família ela pode ter sido destruída, eu sei que um monte de coisa pode ter acontecido na sua vida, mas talvez esse seja o momento de você colocar Deus no lugar certo e as coisas no lugar certo. E quem sabe assim, tudo começará a fazer sentido. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vou deixar um tempo para vocês refletirem, porque eu acho que é importante a gente analisar o nosso passado. E eu acho que é mais importante ainda a gente olhar as coisas com sabedoria, enquanto a presença do Espírito Santo está dentro dos nossos pensamentos e a vontade de perdoar e o amor está dentro do nosso coração. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Um bom dia.